Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor seja com todos. Amém. Nós vamos continuar lá aquele estudo da poderosa palavra do Senhor, a ministração sobre o quarto de Eliseu. E lá em 2 Reis 4:10, a palavra do Senhor, ela diz assim lá: E fazemos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se recolher. Hoje nós iremos falar sobre o quê? Sobre a mesa e sobre o candeeiro, né? E o candeeiro, vamos lá, o candeeiro está lá em Mateus 5:14. Mateus 5:14, a palavra do Senhor diz assim: Nem se acende a candeia e se coloca embaixo do alqueire, mas o velador é o que dá a luz a todos os que estão na casa. E no 16 diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, do 5 ao 16 diz: Vós sois a luz do mundo. O Senhor Jesus se identificou como a luz do mundo, e da mesma forma definiu seu servo desta maneira: E aquele que traz a palavra de Deus dentro de si, pratica, ilumina com as suas atitudes de fé e obediência aqueles que estão na escuridão, como a luz. Somos um referencial do nosso Senhor Jesus neste mundo. Então nós somos uma referência do Senhor Jesus nesse mundo. Aí, se você for lá em Lucas 11, do 34 e 36, a palavra do Senhor diz assim: Os olhos a que o Senhor Jesus se refere não são os olhos físicos, mas os do entendimento, ou seja, a maneira como o homem encara a vida, distingue os fatos ou pensa a respeito das pessoas, determina como seus olhos veem. Isto é, os olhos do ser humano podem ser o carrasco para a sua alma, ao trair, julgar, distorcer, discriminar, ou podem ser libertadores ao iluminar, unir, compreender, tolerar, perdoar. Portanto, os olhos são as portas que, dependendo de como se vê, farão entrar luz ou trevas dentro da pessoa. Quem possui a luz de Deus na sua alma enxerga as suas próprias falhas e assim não fica reparando nas pessoas os defeitos. A gente temos que olhar para as pessoas e ver o quê? As qualidades delas. Os nossos defeitos, é só a gente olhar no espelho que a gente vê todos os nossos defeitos, sem problema nenhum, né? Então nós temos que ter esta visão, né? Que nós, igual o Senhor Jesus falou lá, em João 8:12, não andará em trevas. Na comemoração da festa dos tabernáculos, havia uma iluminação especial no templo para lembrar a coluna de fogo que guiava os israelitas à noite no deserto. Dentro desse contexto festivo, o Senhor Jesus declara gloriosamente: Eu sou a luz do mundo, e o homem que segue sai da ignorância espiritual e do pecado e passa a ser vivificado espiritualmente, mas assim como andar com o Salvador assegura libertação das trevas, do medo, do engano, das dúvidas. Andar longe dele faz o ser humano viver na escuridão, na dor e sujeito à morte eterna. Por isso você pode ver que Deus, ele é tão fantástico e se preocupa tanto comigo e com você, que no deserto ele se preocupou até com a temperatura do povo. Durante o dia era uma nuvem, uma coluna, uma nuvem. Por quê? Por causa do sol escaldante. E à noite era uma coluna de fogo. Para quê? Para aquecer, porque no deserto faz muito frio durante a noite e muito calor durante o dia. Aí nós iremos para a mesa, que está lá em Lucas 14:15. A palavra do Senhor diz assim: A grande ceia do cordeiro. Naquele tempo era comum
o anfitrião fazer um convite inicial para a festa. Depois, quando todos os preparativos estivessem prontos, mandava seus servos chamar os convidados, as pessoas. Na parábola você pode ver que está escrito: não haviam recusado o primeiro convite, por isso estavam confirmados no banquete. Essa analogia representa o reino messiânico que o Senhor Jesus aguardava por muito tempo. Porém, quando chegou o momento de celebrarem o Messias, entre eles rejeitaram o maior presente de Deus. Olha que coisa fascinante. Eles rejeitaram o maior presente de Deus que Deus deu para toda a humanidade, o próprio Filho dele. Aí nós continuamos lá. O Salmo 23, 5 diz: prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Mesmo tendo Todo-Poderoso como pastor, as ovelhas sofrem afrontas, perseguições, mas ultrapassam tudo vencendo e surgem vitoriosas, ungidas, alegres, como se participasse de um grande banquete na presença dos seus adversários. Essas promessas concedidas aos filhos de Deus refere-se não apenas às vitórias durante a vida, mas todas as conquistas, inclusive a salvação eterna, que nós temos o direito de ter se buscarmos ao Senhor. Pode ver lá que está lá em 14:15, a grande ceia, ele põe assim, ó: e ouvindo isto, o que estavam com ele à mesa. Em Lucas 14:15, à mesa com ele. Então, o Senhor sempre prepara uma mesa para mim e para você, gloriosa, na presença dele, que nós temos um privilégio dele ter nos escolhido, um privilégio dele ter morrido por mim e por você, um privilégio para a salvação. E agora eu vou deixar um pensamento para vocês, e vocês examinem isso da maneira correta que vocês querem, da maneira que vocês querem discernir e buscar a presença do Senhor sempre. Primeiro, não permita que o futuro te perturbe, e a ansiedade nasce da antecipação de futuros que talvez nunca aconteça. Segundo, controle seus pensamentos, elimine a narrativa negativa da sua mente. Terceiro, aceite o que você não pode mudar, muitas coisas. Quanto você luta contra o inevitável, acaba se destruindo. Solte o controle onde você não tem o controle. Solte o controle. Coloque nas mãos do Senhor o que não dá para você resolver. Coloque nas mãos do Senhor o que você não é capaz de discernir. Por quê? Porque o Senhor, ele sabe tudo, ele vê tudo e ele faz tudo. E é melhor para mim sempre e para você. 4. Encontre forças na adversidade. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento, não um inimigo. Cada adversidade você vai crescer um pouquinho na presença do Senhor. Por isso que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. 5. Simplifique sua vida. A complexidade alimenta os caos. A clareza acalma a mente. Estabeleça limites. Dedicar energia, tudo a todos, te deixa vazio. Proteja a sua paz. Se você se dedicar a todo mundo e não se dedicar a você, você acaba adoecendo. É isso que a palavra nos ensina. Nós temos que ser luz para as pessoas. Luz do mundo. Ser o sal da terra. Né? Haja inação, permite que a ansiedade floresça. A ansiedade
é energia desperdiçada. E nada vai te controlar sua mente. Controla. Veja como você vai ter sucesso nisso. Controle a sua mente com pensamentos positivos, com pensamento direcionado ao Senhor, condicionamento de elevar os seus olhos para o monte de onde vem o socorro. Procure sempre estar fazendo isso. Procure estar no direcionamento do Senhor. Porque a palavra também do Senhor diz lá em Lucas 14, 11b, diz: e assim mesmo se humilhar. Com esse ensino, o Senhor Jesus reforça que a humildade é um princípio fundamental no reino de Deus. Além disso, revela que esse é o segredo para se alcançar honra diante dele. Embora os homens tentem às vezes, até consigam derrubar o humilde, o Altíssimo o ergue novamente, pois ele se agrada e exalta aquele que tem um caráter semelhante ao seu. Em contrapartida, o soberbo pode se esforçar ao máximo para se promover e se impor, mas diante de Deus será rebaixado. O Senhor mostra ainda que a pessoa que ele considera valorosa é aquela que, por reconhecer sua insignificância e as suas falhas, se humilha debaixo da sua poderosa mão. Então se humilhe diante do Senhor. Esse ditado aí que os humilhados serão exaltados está por fora. A palavra do Senhor não diz disso. A palavra do Senhor diz: aquele que se humilha, eu exaltarei. Então nós temos que ter isso em mente. Nós temos que se humilhar para o Senhor Jesus. Lá nas Lamentações de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são as razões de eu e você não sermos consumidos. Então é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos dá o direcionamento. Então guardem isso na placa do teu coração. Continue buscando ao Senhor, que Deus vai te honrar. Continue obedecendo o Senhor, que Ele vai conceder o desejo do teu coração. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém.